Quase ninguém é talentoso. O talento é superestimado. O talento é uma traição. Ele está minando todos aqueles que dedicaram tempo e esforço às suas habilidades. Não chame alguém habilidoso de talentoso, porque não é. É habilidade. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Criar trabalhos profundos e significativos. Por que você acha que está mais difícil para que as pessoas emocionalmente se sentem e criem uma obra de arte, seja um livro, uma pintura ou um projeto que tenha algum significado profundo e poder lançar isso para o mundo? Por que é mais difícil agora do que nunca? Sim, eu acho que não devemos subestimar as desculpas. Elas são boas para a tranquilidade mental. Então, a desculpa há 20 anos era: uma revista não vai publicar o que eu escrevo. Não consigo uma galeria para expor minha arte. Eles não vão colocar meu programa na TV a cabo. Então, como não me escolhem, estou livre dessa responsabilidade. E nós desmascaramos isso. Porque agora, você pode iniciar um projeto e colocá-lo no Quick Starter, e você pode fazer qualquer arte que você chame de arte, pode liderar, se quiser liderar e se conectar, ou pode ir às redes sociais e se comportar como um troll, fazendo o que todos os outros estão fazendo agora. É mais seguro porque você está livre da responsabilidade. E meu mantra por 30 anos tem sido: eu gostaria de estar responsável por isso, por favor. E o que significa isso? Bem, a expressão pode ter vindo do Fish, mas acredito que provavelmente tenha sido originada de uma tradição generosa da Turquia, onde se você tem um trocado extra no seu bolso e vai a uma padaria, pode comprar 2 pães ao invés de um, e colocar o segundo pão num gancho na parede, e se alguém com fome entrar, pode pegar um pão. É uma forma de compartilhar e de responsabilidade, porque se posso fazer isso, vou fazer isso, estou na responsabilidade. Então, significa fazer uma promessa, aparecer e dizer: eu tenho um podcast, ele estará aqui na semana que vem também. Ou então dizer: acho que posso descobrir como melhorar esse sistema, vou tentar. Sem garantias, mas me coloca na responsabilidade que eu vou tentar. E agora parece que as pessoas estão preocupadas com tantas outras coisas além de encontrar a sua verdadeira paixão, né? Mas estão sobrecarregadas e estressadas com o barulho, o estresse, a agitação da situação política, pandemia, tudo que está acontecendo. É difícil para que elas se concentrem e encontrem sua paixão, né? E que talvez isso seja uma prioridade para elas no momento. Se o livro A Prática mostra para a gente como encontrar essa paixão, e eu queria te perguntar, qual é a diferença entre paixão e propósito? Como é que a gente encontra ambos e como é que eles trabalham juntos? O que aconteceria se não precisasse encontrá-lo? Se pudesse simplesmente convocá-lo? E acredito que isso muda tudo para as pessoas. Se você acredita que é uma única coisa para a qual você foi destinado a fazer, ser não apenas um piloto de helicóptero, mas de um helicóptero a jato, ou, sabe, escolher uma atividade específica, bem, então você sempre estará insatisfeito enquanto pula de uma coisa para outra, de braços cruzados e dizendo: não, não é isso, não é isso. E se ao invés disso, pudéssemos simplesmente dizer: escolho estar apaixonado pelo que eu faço, e meu propósito é fazer o que eu estou fazendo, eu vou estar presente para isso, eu vou simplesmente fazer isso. Então, eu decidi há muito tempo que minha paixão e meu propósito eram um tipo específico de ensino para um público específico de uma maneira específica. Mas eu poderia ter acabado facilmente sendo um designer de jogos. Quero dizer, eu estava apenas a uma decisão de uma semana para isso, ou um produtor de peças da Broadway. Aaron Sorkin me pediu para produzir Questão de Honra. Eu poderia ter sido algo totalmente diferente e também teria sido apaixonado por isso. Então eu não acho que um anjo me abençoou quando eu tinha 4 anos e me colocou nesse caminho. Acredito que temos a escolha. E sim, o mundo está de cabeça para baixo. E todo o trauma é tão doloroso. E se você quiser revisitar isso e estiver ajudando, revisite. Mas se não estiver ajudando a remoer isso para você, então faça melhor. E decida ser apaixonado por tornar as coisas melhores. Como a gente pode encontrar realização e significado no trabalho e na vida, mesmo que a gente não esteja totalmente apaixonado por isso? É o que eu estou ouvindo você dizer, que você precisa tomar uma decisão de que qualquer coisa que você estiver fazendo, você vai estar apaixonado por isso e você Sim. realmente fica? Então, aqui está a primeira pergunta. Quão ligado você está ao resultado? Se você foi à escola como eu, ou como a maioria das pessoas, 12, 16 anos, deve ter ouvido a expressão: isso vai cair na prova?
Se você fez essa pergunta, significa que você fez parte de um sistema educacional. E o sistema diz o seguinte: troque seu coração e alma por alguns minutos com a gente, e em troca, te daremos um A. Esse é o acordo. E a maioria das pessoas, se o A não estiver disponível, nem vai se dar ao trabalho de aprender o que quer que seja antes que supostamente devem aprender no sistema educacional. Então, estamos completamente treinados para o resultado. Se não houver resultado, não vale o esforço. Há alguns anos atrás, meus amigos Alan e Bill começaram uma revista chamada Fast Company, e eles tinham uma coisa chamada Advance, como um retiro, mas ao contrário. E eles conseguiram que 75 de nós fossem para Jackson Hole, fora de temporada, para passar 3 dias juntos, e então eles tiraram notas para saber que histórias escrever no próximo ano. E, como um dos benefícios, eles nos acordaram às 5 da manhã, nos levaram para pescar com mosca, uma aula de pesca com mosca que eu nunca tinha visto. E no caminho da van, com mais 9 pessoas, eu disse ao organizador: "Você tem alguma mosca que não tem anzol?" E ele me olhou como se eu fosse um louco. E eu disse: "Aqui está o ponto. Vamos devolver o peixe de qualquer maneira. E eu não tenho vontade de fisgar um peixe e jogá-lo de volta. Eu prefiro simplesmente não pegar o peixe." Então ele me arranjou um. E tenho que dizer que em 1 ou 2 horas, eu estava lançando a isca melhor e mais alegremente do que qualquer outra pessoa, porque eu não estava tentando pegar um peixe. Eu estava simplesmente jogando a isca. E eles estavam ocupados medindo seu desempenho com base em uma criatura primitiva cujo cérebro é menor do que uma noz, se estava mordendo o anzol. E eu dizia: "Como é bom estar aqui nesse lindo dia com os meus amigos, aprendendo a lançar o anzol." E é aí que a paixão está, porque se você diz "não posso ser apaixonado a menos que haja um prêmio", você acabou de entregar toda a sua vida ao mundo exterior que decide se terá um prêmio ou não. Por que não ignorar a contagem de pontos das redes sociais, ignorar todas as coisas que o mundo exterior está fazendo e que você não pode controlar, e apenas dizer: "Eu tenho uma prática e minha prática é fazer esse trabalho e faço o melhor do que posso, aprendo com o que funciona e o que não funciona, mas não me julgo, não julgo o meu dia, com base em se deu certo, porque tudo que tenho é controle sobre essa prática." Então, como é que a gente separa o julgamento de não alcançar o resultado que a gente se propôs, ou a expectativa que a gente tem, ou que as outras pessoas têm? Como é que a gente remove o julgamento, mas também fazemos ajustes à medida em Sim, que a gente avança para melhorar a prática e a arte, para que a gente possa, talvez, ter um resultado e sobreviver, viver, exatamente. prosperar, ser Sim, socialmente aceito e todas essas coisas que os humanos querem, né? sim, é uma pergunta perfeita. Então, se você vai tentar agradar as massas, você não vai conseguir. Certo. Você tem que agradar a menor audiência viável. Agora, menor pode ser um número grande, mas é a menor audiência viável. Então, esse é o meu 20º livro. A maioria deles foram best-sellers. 99% das pessoas nos Estados Unidos nunca leram uma palavra do que eu escrevi. 99% não é para eles. Você precisa descobrir para quem não é. Então você descobre uma menor audiência viável. Eu quero que as 18 mães que praticam yoga nessa região confiem em mim. Se elas não entenderem a piada, você acabou de aprender algo muito importante. É melhor você se ajustar, porque agora você sabe para quem é. Mas se no mundo inteiro alguém disser "isso é meio bobo, você vai se sentir mal consigo mesmo", não, isso não era para eles. Mas temos medo de dizer para quem é, porque assim estamos na responsabilidade. Porque se dissermos "estou construindo isso para as pessoas que praticam esqui na neve", se as pessoas que praticam esqui não aparecerem, você não terá margem para desculpas. E é por isso que ser específico ajuda você a encontrar sua voz. Então a gente deve... Cara, eu amo isso. Então a gente deve descobrir qual é o nosso público específico para quem é e para quem não é, e a gente elimina isso. E a gente descobre isso, em seguida a gente cria trabalho para eles. Mas e se eles não gostarem? Se não for útil, se não for de ajuda, não tiver valor para esse público, então a gente se julga e se culpa, analisa, ou simplesmente dizemos ok, não vou me julgar com base nisso, eu vou continuar melhorando e ficando melhor a cada dia. Vou afirmar que a maioria das pessoas, incluindo eu, não é tão boa quanto pensamos ser, e que o trabalho provavelmente pode ser melhorado. Mas também vou dizer que se culpar até onde posso ver não leva a nada. Então, se você fica trancado fora de casa e chama um chaveiro, o chaveiro aparece com 18 tipos de chaves que a empresa de fechaduras fez, são 18 chave-mestras. Eles colocam a primeira chave e, se não abrir, eles vão para a segunda chave. Em nenhum momento o chaveiro diz "eu sou um chaveiro ruim".
O chaveiro simplesmente tenta as 18 chaves até que uma abra a porta. E assim, nossa oportunidade. Meu primeiro ano como organizador de livros, eu vendi meu livro no primeiro dia. Por $5.000, eu e Chip Conley dividimos o dinheiro, então gastamos 2.500 cada, Warner Books. Eu disse, isso é ótimo, se eu vender 20 livros por ano, eu ganho a vida. Então eu recebi 800 cartas de rejeição seguidas, eu não vendi um único livro por um ano. 800 vezes alguém na indústria de livros se importou o suficiente para comprar um selo e me enviar uma carta dizendo que odiava a minha ideia. Não. 800 vezes. E o que eu consegui fazer, eu não sei de onde eu tirei isso, mas foi dizer, esse projeto teve um problema. Não eu tive um problema, mas esse projeto teve um problema. E o que eu aprendi? Que desde que cada projeto fique mais próximo, certo? Porque por volta do número 400 comecei a receber talvez em vez de não. Então eu sabia que estava a caminho de pegar o jeito, mas não era eu que era uma pessoa ruim, era minha digitação, minha escrita, minha ideia que não funcionavam. E distinguir entre essas duas coisas é muito importante. Como é que a gente separa, tipo, caramba, eu coloquei todo esforço e todo amor, tempo e energia, isso foi rejeitado 1 milhão de vezes, mas eu não vou levar para o lado pessoal Certo. porque isso não sou eu, vou me separar disso, mas como é que a Exato. gente se separa dos nossos bebês, né? Assim que as pessoas dizem, esse é meu bebê, esse é meu filho, a minha vida, minha missão tá aqui. Então como é que a gente se separa do meu projeto, do que eu criei e do que é meu? Sim, então 3 coisas. A primeira é que a autenticidade é uma bobagem. Ninguém quer que você seja autêntico e você não está sendo autêntico. Todo mundo está usando uma máscara o tempo todo. Todo mundo está sendo julgado com base na menor informação. Ninguém sabe como é ser você. Então, número 2, as pessoas não querem autenticidade, elas querem consistência. Elas querem que você faça uma promessa e a cumpra, querem que você seja a melhor versão de si mesmo. As pessoas não querem sintonizar nesse podcast e ouvir uma hora que você está tendo um dia ruim e mau humor. Elas querem a melhor versão possível do Lewis. É por isso que estão aqui, certo? E, portanto, o que está sendo rejeitado não é realmente você, porque ninguém pode te conhecer. E, em terceiro lugar, eu fiz esses blocos no meu cortador a laser, eles são de bordo, chamados blocos de escritor, e um dos lados diz, toda crítica não é igual. E reconhecer para si mesmo que existem tipos diferentes de críticas, algumas a serem ignoradas, outras a serem ouvidas, é importante. Alguns anos atrás, eu estava no Upper West Side em Manhattan, estava passando por um pequeno parquinho, e ouvi dentro do parquinho um garotinho, de uns 5 anos, provocando alguém, zoando com essa pessoa do jeito que os meninos fazem, sabe? Então percebi que ele estava me zoando. Ele me chamava de nomes, fazia piada com meus óculos e meu corte de cabelo. E eu tenho que dizer que se eu tivesse 7 anos, teria me destruído. Eu lembro de quando tinha 7 anos, teria me destruído. Mas agora penso, você tem 5 anos, vá se catar, some. Você não é capaz de me atingir. Toda crítica não é igual. E quando minha editora da Penguin diz, você sabe, você devia mudar o título do livro, porque costumava ser Confie em Si Mesmo. E ela estava certa, porque a crítica dela é valiosa. Pela crítica dela, eu pagaria qualquer coisa, porque ela sabe do que está falando. Então precisamos ser realmente claros, escolhemos a parte errada? Aparecemos na parte errada do mercado no dia errado? Ou a pessoa com quem estamos falando é boa em dar críticas e estamos aprendendo algo aqui? Porque aprender algo é diferente de levar para o lado pessoal, e é difícil fazer ambos ao mesmo tempo. Uhum. Você mencionou um momento em sua fala antes, escolhemos o dia errado. Quão importante é cronometrar o compartilhamento do seu trabalho com o que está acontecendo no momento? É insensível lançar alguma coisa agora, talvez eu tenha que segurar, esperar 1 ano ou 2, ou... Como é que a gente sabe qual é o momento certo para compartilhar o nosso trabalho? Sim, é ótimo. Me deixe falar sobre 2 coisas aqui. A primeira é esta. Ninguém quer ser enganado. E muitas pessoas na internet decidiram que o estilo de vida de exploração é a forma apropriada de avançar, criar dicas e truques para roubar a atenção das pessoas, fazer o processo de 3 etapas por e-mail, passar de nunca ouvi falar de você para aqui está o meu dinheiro, tudo isso. Ninguém quer que você faça isso. Então, como trazemos nossas ideias para o mundo sem sentir que estamos enganando as pessoas?
Como saímos desse estado mental que nos segura apropriadamente porque não queremos ser egoístas e dizer eu? Bem, minha sugestão é que as pessoas vejam isso como uma oportunidade para serem generosas. Se o que você tem a oferecer é algo que sentiríamos falta se você não fizesse, é generoso. Se estivesse ao lado da piscina e uma criança estivesse se afogando, você a resgataria. Mesmo que você não tenha um cartão de instrutor de segurança aquática, mesmo que haja um salva-vidas melhor a 2 quadras de distância, porque você é generoso ao fazê-lo. Então, é a hora errada para parecer como uma mensagem de que possa ajudar a melhorar as coisas? Depende. Se você aparecer em um funeral tentando vender algum tipo de seguro de vida, provavelmente não é uma boa ideia, porque você está enganando as pessoas que estão Né? lá. Por outro lado, se você for capaz de dar algo a alguém que abre uma porta para eles, os ajuda a ver o mundo de maneira diferente e eles dizem obrigado, então como ousa assegurar isso? Então, o outro lado sobre isso é o timing que, para algumas pessoas, nunca é o momento certo. E o que estamos buscando não é de todos. Buscamos o engajamento. Quem, de todas as pessoas que você pode alcançar, está ansioso para essa jornada? A coisa legal sobre podcast, sobre o trabalho de líderes generosos como você, é que você não aparece no meio da noite insistindo para alguém ouvir. As pessoas se inscrevem. E como estão se inscrevendo, você pode levar o seu tempo. Você pode passar 1 hora e não precisa dizer, já voltamos. Porque eles estão nisso voluntariamente. Então ganhamos confiança, não roubando a atenção das pessoas, mas dançando com elas. Como aprendemos a confiar em nós quando nós estamos... Eu acredito que a maioria das pessoas é insegura, né? Especialmente agora com redes sociais, tem cada vez mais insegurança. Quanto mais tempo você passa lá, mais você se questiona e se compara aos outros. Em todas as categorias, né? Meu relacionamento não é tão bom quanto dessa pessoa, meu número de seguidores é ruim, meu negócio também não vai bem, minha saúde eu não pareço legal. Em todos os lugares a gente está inseguro como sociedade, né? Como criativos aprendem a se livrar completamente da insegurança, ou essa é a pergunta errada, né? É bom a gente ter alguma insegurança, mas como é que a gente supera essa autodúvida que impede a gente de confiar na gente? Vamos falar sobre as redes sociais por um momento, porque se você não paga, então você não é o cliente, você é o produto. E, por ser o produto, eles se esforçam para fazer você se sentir mal. Eles basicamente estão dizendo, você deveria se sentir mal consigo mesmo até clicar nesse botão para ver o que estão dizendo sobre você nas suas costas. E depois, cerca de 2 minutos, eles vão dizer, agora você deveria se sentir mal até pressionar esse botão. Um ciclo sem fim. Ao mesmo tempo, tudo que você vê lá são álbuns dos maiores sucessos. É como ser uma banda de rock e estar cercado apenas pelos maiores sucessos, Billy Joel, Elton John, Doobie Brothers. Bem, é claro que você está preso, porque esse é o trabalho de uma vida toda em um álbum, certo? Então, a primeira coisa que proponho é você desligar isso. E desligue por longos períodos de tempo, para que você seja um cidadão informado e pode estar conectado com seus amigos em menos de 20 minutos por dia. E qualquer coisa que faça além disso, não é porque é legal, mas é porque você está viciado. Tá viciado, né? Não agrega, é viciante. Exatamente. E é o vício que impede que você ouça o barulho em sua mente. Impede que você esteja consigo mesmo. E assim a razão pela qual o livro se chama Confie em seu eu é quando você está conversando consigo mesmo, quem fala e quem está ouvindo. Apenas você. É apenas um de você, mas você age como se fossem 2. E assim, aquele que está falando é o Twitter, Facebook, que está dizendo você é inadequado, nunca vai conseguir nada, você não é perfeito, precisa esperar, a hora certa. Meu amigo Steve Pressfield chama isso de resistência. É profundo, é intenso. Isso faz você trocar de roupa 20 vezes antes de um encontro às cegas. E todos os problemas vêm da resistência. Mas para quem essa voz está falando? Está falando para uma voz que quer ser confiada. Está falando para uma voz que uma vez disse algo criativo, uma vez fez algo engraçado, uma vez melhorou algo. Todos nós já fizemos pelo menos uma vez. E ao longo do caminho, a resistência nessa voz nos persuadiu a não confiar em nós mesmos. E se desligarmos as redes sociais e pararmos para verificar nosso e-mail por 1 hora, 2 horas por dia, a única pessoa que resta para falar é o eu. E se pudermos adotar uma prática e dar um espaço para esse eu,
ele nos surpreenderá, nem sempre estará certo, nem sempre bem-sucedido, sabe? Mas sempre será o melhor do que sua maneira de compreender e hackear o sistema. Isso é algo que eu respeito em você. Eu acho que você nunca esteve nas redes sociais de verdade, né? Suas páginas são administradas pelo seu time, pelo menos pelo que eu me lembro, né? Devem ser anos. Talvez você experimente, faça uns tweets. Não sei se você faz isso, mas eu acho que isso permite que você escreva 20 livros e inicie negócios, esteja lá com a sua equipe, com sua família, se dedica a você mesmo, sem estar inseguro, né? Tipo, vou me comparar com essa pessoa que está lançando um livro esse ano. Isso permite com que você se concentre na real, né? E eu me lembro que eu fiz isso há alguns anos. Eu fui para o Havaí por 5 dias e deixei meu celular e computador aqui. Eu entrei no avião, sem telefone, sem PC, e foi horrível, porque eu tive que voltar em 1997 e pedir direções num posto de gasolina e descobrir onde era meu hotel. Mas eu digo a você, cara, depois de 2 dias eu estava deitado no mar, olhando para cima e não estava pensando em pegar meu celular, né? E voltar para verificar alguma coisa. Foi a coisa mais livre e libertadora que eu fiz. Eu recomendo muito que as pessoas descubram um sistema que funcione para elas, né? Talvez você não possa fazer isso por dias ou anos, como o Seth fez, mas eu acho que você pode bloquear certos períodos no dia que você não verifica as suas redes sociais. Eu acho que isso é poderoso. Sim, sim, e eu tenho tanta insegurança quanto a próxima pessoa, é apenas um tipo diferente de insegurança. Que tipo de insegurança você tem? Eu passo a maior parte do meu tempo lutando contra o pecado da omissão. O que eu não fiz? A quem eu não respeitei? A quem eu não dei uma chance? O que eu não publiquei que teria melhorado as coisas? Onde eu me segurei porque era mais confortável para mim? Porque esses erros se acumularam e se construíram e se multiplicaram. Eles são muito maiores do que o erro de nomear um livro Todo Marqueteiro é Mentiroso, que é um nome realmente ruim para um livro, sabe? Mas eu não escrevi a cauda longa. Teria sido melhor escrever esse livro do que dar a ele um título melhor, sabe? Portanto, sim, quando o Twitter surgiu, eu estava lá bem no início, eu vi que era possível e eu pensei, o que eu vou ter que abrir mão para ser bom no Twitter? Porque qualquer coisa que eu abra mão, eu vou ser menos bom nisso. E a mesma coisa é verdade para o Facebook e o Instagram e o LinkedIn, eu não uso nenhum deles. Não é necessário usá-los para ser um adulto bem funcional. Agora, talvez se eu tivesse uma vida de namoro, eu pensaria diferente sobre isso. Mas é difícil para mim ver quem realmente construiu uma prática legítima de trabalho criativo que possa apontar às redes sociais como a razão principal pela qual eles conseguiram fazer isso. Sim, é possível ser um Kardashian e é possível ser uma estrela do YouTube, mas então você está olhando o tempo inteiro em retrovisor? Certo, você não está olhando para si dizendo como posso me tornar melhor, mas sim, qual é a tendência? Eu preciso me antecipar a ela. Então, eu tenho um blog, eu escrevi 7.500 posts seguidos. E amanhã de manhã, que será sexta-feira, haverá outro post, mas ele não estará lá porque é o melhor post de todos os tempos. Nem estará lá porque decidi postá-lo amanhã. Estará lá porque é sexta-feira. E eu não reconsiderei essa decisão em 20 anos. Então eu não preciso de uma reunião comigo mesmo para decidir se é hora de escrever um post no blog. Haverá um post no blog. Você não só corta madeira, mas carrega água. Ao eliminar o debate, então você pensa em quantas coisas você faz que seriam impossíveis de fazer há 100 anos. Quando os cinemas foram inaugurados, eles tinham atendentes especiais nos cinemas porque tinham medo de que as pessoas tivessem um ataque cardíaco ou simplesmente desmaiassem. Porque ver um trem vindo na tela do cinema era algo muito traumático. E nos primeiros anos em que os carros estavam disponíveis, as pessoas quebravam os braços regularmente ao dar a partida no carro. E nos primeiros dias das máquinas de lavar e lava-louças, as máquinas de lavar só tinham uma tomada na casa das pessoas. Então você tinha que desligar a luz para ligar a máquina de lavar. E a máquina não era fixa, ela se movia. Dezenas de pessoas morriam a cada ano porque o fio se enrolava em torno do pescoço delas e as matava.
Então, a todas essas coisas que fazemos normalmente, dirigir pela cidade era uma coisa de vida ou morte, mas nos acostumamos, criamos um padrão para isso. Então, o que eu tentei fazer é tornar a escrita de um post no blog para 1 milhão de pessoas menos assustadora, porque faço todos os dias. E, portanto, posso me concentrar em sim, mas tenho essa chance amanhã de dizer algo que pode ajudar alguém. Vou me concentrar nisso, porque treinei a mim mesmo que não é tão arriscado assim. Quando você sente o maior medo ou a maior quantidade de medo? Eu diria que se eu me comprometi com um projeto significativo que é maior do que um post no blog, e vou apresentá-lo a pessoas em que confio, estou preocupado com uma ou duas coisas, ou eles vão gostar todos imediatamente, caso em que fiz algo meio trivial, e então tenho que recomeçar, ou, E você tem que lançar essa coisa e colocar toda a energia nisso, né? sim, ou eles dizem, eu não entendi nada. E agora eu tenho um problema real porque treinei a mim mesmo para me apaixonar por qualquer coisa com a qual estou comprometido, como começamos, ser apaixonado pelo que faz. E então agora eu tenho que decidir, eu estou disposto a ser apaixonado pelo que faço diante de todo o ceticismo? Então, se você pensar em 1989, 1990, eu estava morando aqui em Nova York e comecei uma das primeiras empresas de internet e todas as pessoas que conheço, todos os meus parentes, disseram que eu estava completamente delirante. Por anos, isso se manteve. E foi uma luta difícil, porque não é como se você tivesse começado algo em 1991, antes da World Wide Web, e logo em seguida tivesse vencido. Acabou levando cerca de 7 anos e meio para dar certo. E eu estava cercado de pessoas que não entendiam a piada. E é uma sensação assustadora, porque você fez uma promessa às pessoas sobre o sustento delas, você fez uma promessa ao seu futuro sobre o trabalho que está fazendo, e às vezes você tem que persistir, mas às vezes tem que dizer eu estava errado. E ambas as decisões são desafiadoras. Eu tenho uma teoria que a gente tem 3 medos principais, né? Temos medo do fracasso, medo do sucesso, que você acabou de compartilhar, né? E a terceira é o medo do julgamento. Pessoas que julgam você, te conhecendo ou não, apenas o julgamento alheio. Que as pessoas têm, pessoas que sejam Sim, próximas ou não, né? Então, esses 3 medos, eles paralisam a gente, né? Então, algumas pessoas, elas se inclinam mais do que outras, mas para mim nunca foi o fracasso, né? Porque como atleta eu aprendi desde cedo que você tem que cometer erros para melhorar, né? Por exemplo, o arremesso, a bola de futebol, seja lá o que for. Você tem que falhar para aprender e crescer nisso, né? E eu acolhi os erros. Eu não tinha medo do sucesso porque eu queria ter sucesso, eu queria ter minhas metas atingidas, a gente tinha metas de equipe, mas eu tinha um medo mortal da opinião dos outros, das pessoas que me julgariam, me conhecendo ou não. sim. E isso me fazia ficar inseguro porque eu me importava muito com a opinião das pessoas e isso me deixava muito infeliz por um tempo, né? Mas você diria que se importa mais com a opinião das pessoas que são próximas a você ou com a opinião das pessoas que estão distantes de você no geral? Eu adoro esse nome, School of Greatness, e acho que grandeza é uma ideia muito legal, porque não podemos ter uma mentalidade de escassez pensando que apenas uma pessoa é grande. Grandeza não significa que você derrotou todo mundo, certo? Grandeza para mim significa que você foi até o limite do que você era capaz de ir nesse momento. Então eu acho que é possível ser grande e chegar em 40º na maratona de Nova York, porque comparado ao que você teria feito se não tivesse aparecido da maneira que apareceu, nunca teria acontecido. Então, para mim, uma versão de grandeza para mim, ela era algo um ano depois e não lembrar como eu possivelmente escrevi isso, sabe? É ouvir um audiobook que gravei há 10 anos simplesmente porque preciso ouvir. Ouvir uma versão passada de mim sobre o que realmente pode ser possível. E uma das coisas que é um problema para mim nas redes sociais é que simplesmente não lido bem com críticas anônimas. Você não gosta. Não, isso me irrita completamente, porque eu quero consertar as coisas e não posso porque a pessoa já se foi, certo? E o Zig Ziglar costumava falar sobre aquela pessoa que te corta no trânsito e você está buzinando e com raiva dela.
E ela nem sabe que você existe. Eles estão ouvindo música alta e somem, né? Sim, ele some. Mas você tá lá vivendo com a toxicidade disso, certo? Mas então outra coisa que eu amo é a palavra escola. Porque você não quer dizer escola no sentido educacional de e então eu vou te dar um A. Você quer dizer escola no sentido de aprendizado, de você estar nessa jornada e faz isso pelas razões certas. Aqui, você pode aprender algo e não precisa ser cutucado e provocado. Você se inscreverá sozinho, seguirá em frente. E assim as oficinas online, que venho construindo nos últimos 5 anos, Delta MBA, todas sobre isso. A razão pela qual funcionam é que as únicas pessoas que participam querem participar. É por isso que os livros são legais, porque a única pessoa que compra ninguém compra um livro por acidente, sabe? E assim você começa dizendo, tô indo para lá, você quer vir junto? E para mim parece que esse é um dos elementos críticos da grandeza, estar aberto a ir apenas com pessoas que querem ir com você. É. Eu adoro a palavra inscrição que você usa, né? Eu uso essa palavra muitas vezes porque eu acredito que a vida é um jogo de inscrição. Porque a gente inscreve pessoas na nossa visão ou fazemos o oposto a cada momento, né? Então não importa se você está inscrevendo há 30 anos, você pode perder essa pessoa em um momento, né? Ou perder a confiança em um momento, a relação ou qualquer outra coisa. Então precisa reinscrever por um longo tempo para recuperar isso. Você acha que as pessoas criativas, elas nascem com um dom ou talento mais do que, digamos, as pessoas menos criativas ou qualquer tipo de criatividade pode ser aprendida ao longo dos anos? Sim, então, muito obrigado por me preparar para isso, certo? Número 1, quase ninguém é talentoso. O talento é completamente supervalorizado. Eu argumentaria que você nasceu com certos talentos físicos que o permitiram se destacar nos esportes, que eu nunca poderia adquirir, não importa o quanto eu tentasse. Mas mesmo assim, Larry Bird não nasceu com o tipo de talento que Michael Jordan tinha. Larry Bird apenas se esforçava e disparava mais arremessos nos treinos do que qualquer outra pessoa, habilidade. Ele se esforçava, né? Sim, mas o tipo de esforço bom e, Pois é. assim, para mim, parece que o talento é uma traição, ele mina todas as pessoas que trabalharam para ter habilidade. Não chame alguém habilidoso de talentoso, porque não são. São habilidosos. Podemos concordar que tocar piano é uma habilidade, pois quanto mais se dedica, mais você melhora. Mas eu gostaria de acreditar que entusiasmo é uma habilidade. E assim é ser criativo, é uma habilidade. Você pode melhorar isso, você pode escolher investir o trabalho. Seja na forma que for, não estamos falando de arte gráfica aqui, a menos que você queira arte gráfica, para adquirir habilidade. E se isso for verdade, é uma ótima notícia, porque significa que você não está preso onde está, significa que pode chegar onde deseja, e é uma ótima notícia porque habilidades podem ser adquiridas e isso me enche de otimismo sobre muitas coisas em nosso mundo, sabe? Podemos apontar para a condição humana e dizer, as pessoas estão fadadas a se odiarem, sabotarem, mas eu posso apontar para uma cultura onde isso não está acontecendo. Como isso aconteceu? Bem, é porque é uma habilidade. Quais são as 3 maiores habilidades que você acha que todos os seres humanos deveriam adquirir, seja criatividade ou algum tipo de atributo, para se tornarem melhores como pessoas, né? Mais felizes, bem-sucedidos, terem vidas mais ricas e relações melhores com a saúde, com tudo. Quais são as habilidades que você, jovem de 20 anos ou adulto de 20, quais são essas habilidades que a gente tem que ter? Eu adoro isso. Ok, que tal isso? Número 1 é a habilidade da possibilidade de enxergar que as coisas podem ser melhores. Número 2, a habilidade da empatia, a empatia prática, de entender que as pessoas não querem o que você quer, elas não veem o que você vê, que elas têm um ruído em suas mentes que é diferente do ruído em sua mente, e tá tudo bem. Então a terceira é a habilidade de aprender a aprender, de estar aberto a dizer, eu vejo possibilidades, vejo pessoas que precisam ser atendidas e quem eu sou, e se eu me empenhar o suficiente nisso, posso fazer uma contribuição. Acredito que essas são 3 habilidades. É realmente entender a inteligência emocional das pessoas, né? Se colocar no lugar dos outros, ter compaixão. Por que você escolheu essas 3 habilidades em vez de
copywriting Sim. ou Existem algumas finanças pessoais. ou- habilidades táticas de próximo nível, como decisão é uma habilidade. E quase todo ser humano ocidental é péssimo nisso, Por que a gente é ruim nisso? porque custo irrecuperável é algo que provavelmente está enraizado em nós. O que um custo recuperável significa é que quanto mais você trabalhou para obter algo, mais difícil é desistir disso. E vemos esse erro acontecer o tempo todo. O exemplo que vou te dar é pré-Covid. Você tem 2 ingressos para o cinema e eles foram muito difíceis de conseguir e você disse para sua namorada que vocês iriam ao cinema juntos e no caminho você encontra um amigo que diz: tenho 2 lugares na primeira fila para ver Hamilton, você quer ir? Significa que seus ingressos não valem nada. E muitas pessoas pensam: bem, não, tudo bem, não importa o quanto custaram esses ingressos, eles são irrecuperáveis. Tá feito, você já tomou essa decisão, você não pode desfazê-la. E assim ficamos em um emprego por mais tempo que deveríamos, ou aderimos a uma maneira de pensar sobre o mundo por mais tempo que deveríamos. Isso custou muito, eu fui para a faculdade de Direito, agora eu tenho que ser um advogado. Não precisa. O diploma de Direito é um presente do seu eu anterior. Não precisa aceitar isso, você pode dizer não, obrigado, e fazer algo que lhe traga alegria em vez disso. Por isso, custos irrecuperáveis são uma grande área baseada em habilidades. E o que se encaixa bem a isso é a habilidade de dizer: aquela foi uma boa ideia, mas eu tenho uma melhor agora. E isso requer prática. Explique isso. Então, eu lancei essa ideia, comecei a ter sucesso por alguns anos, mas agora tem uma coisa realmente melhor, né, para esse momento da minha vida, seja lá o que for. Então, vou abrir mão daquela ideia e seguir para outra? Bem, não é. Isso é definitivamente verdade, são custos irrecuperáveis. Ok, eu sou o chefe. E construí essa organização e é assim que fazemos nossos relatórios de despesas. Mas agora vamos fazer os relatórios dessa forma, porque é melhor. Mas geralmente o que acontece é: alguém diz, o problema está resolvido, não precisa revisitar. Então, se pensarmos na indústria automobilística, ela diz, levamos 90 anos para desenvolver o motor de combustão interna. Foram muitos ciclos, um grande custo e irrecuperável. Então alguém aparece e diz, por que não fabricamos carros elétricos? E você diz, porque o motor de combustão interno não está quebrado? Porque eu posso mostrar que, se compararmos um carro elétrico antigo com um Lexus de última geração, o Lexus de última geração é melhor, não há problema, sabe? Enquanto o que teria transferido bilhões e bilhões de dólares de ativos de Elon Musk seria se tivessem dito: não, você está certo. Vamos apenas copiar as coisas que vocês fazem e melhorar ainda mais, porque temos um mecanismo de melhoria em vigor, uma rede de revendedores em vigor, temos confiança, podemos competir. Mas executivos sêniores ganhando 7 dígitos disseram: não, nada poderia ser melhor que isso. Eu te digo, eu comprei um Tesla há alguns anos e é difícil para mim pensar que eu gostaria de voltar a ter um carro comum de combustão no dia a dia, né? Simplesmente eu... Mas vamos pensar no Tesla por um minuto, porque a Tesla tomou várias decisões há alguns anos e eles se recusaram a reconsiderar. Certo, que o interior do carro não deveria ter nenhum porta-copos de um certo tipo, que o interior do carro deveria ter apenas coisas no painel, mas não aquelas, que as necessidades de serviço. Então eles são culpados da mesma coisa. Deram um salto, contrataram 1000 pessoas e agora estão presos aos custos irrecuperáveis. Certo. Verdade, né? E eles vão ficar presos até inovarem ou continuarem a se abrir. Por que precisamos de segurança? Porque parece que tanta gente precisa dessa segurança todo dia. A gente precisa de algum tipo de segurança e por que devemos evitar a segurança? Essa é a segunda parte, a reafirmação é fútil. A reafirmação te faz sentir bem, certo? Então terminamos né? a Pois chamada, o telefone toca e o Kai chega até você e diz: Ei, Luiz, Ótimo trabalho. é Oprah. E a Oprah estava ouvindo. Ela só quer que saiba que você fez um ótimo trabalho. E então você fica voando, tipo, umas 2 horas, talvez 3, e então precisa ouvir isso de outra pessoa? Porque o que significa receber segurança é que alguém lhe diz que o futuro vai ficar bem. E isso é reconfortante porque gostaríamos que o futuro fosse bom, mas no fundo sabemos que essa pessoa não sabe se o futuro vai ficar bem. Portanto, assim que a segurança aparece, você nos lembra que estamos enfrentando um mundo incerto e queremos mais, queremos ser mantidos em segurança. E isso não é escalável, você não tem o suficiente.
Então, qual a alternativa? A alternativa é recusar a segurança. E Então, quando alguém diz, você fez um ótimo trabalho, CF, foi incrível, foi a melhor coisa que eu já vi em toda a minha vida, como é que a gente recusa isso? bem, obrigado, eu aprecio você estar realmente presente e me dar esse feedback, mas haverá segurança se você então disser, e seu lançamento do livro vai ser ótimo, porque você pode não saber, certo? Essa é a segunda metade do que está implícito, é que vou lhe contar sobre o amanhã. E qual é a alternativa? A alternativa é dizer que ninguém sabe sobre o amanhã e procurar validação externa de que vou pegar aquele peixe e aquilo que eu estou esperando vai dar certo, as outras pessoas vão entender finalmente a piada. Não só isso não me ajuda, mas mina minha confiança em mim mesmo, mina todas as coisas de que preciso para simplesmente fazer o trabalho. Portanto, sabe, você foi seduzido, assim como eu e todos os outros, pelo apenas faça da Nike. E o problema com a palavra apenas é que algumas pessoas apenas acham, faça o que quiser, não importa, apenas faça. Eu acho que deveria ser mudado para meramente faça. Faça sem comentários, sem drama, simplesmente apareça e faça a coisa. Concentre-se na prática, não esperando e desejando pelo resultado pelo qual você precisa ser reassegurado, mas, na prática, fazendo o melhor que pode. O que poderia ser melhor do que o melhor que você pode fazer? Nada, então faça. Aprenda com o que funciona e então faça de novo. Mas buscar segurança está te distraindo de fazer um trabalho melhor do que você se propôs a fazer desde o início? Eu vi em algum lugar, não sei se foi um artigo ou um vídeo, que era a Oprah falando sobre como quase 100% dos seus convidados, nem todos, né, mas muitos deles, no final do programa, eles diziam a mesma coisa. E aí, o que é que você achou? Tipo, eu me saí bem? Foi bom o suficiente para você? Sim. Você gostou disso? E é esse tipo de mentalidade de reasseguramento, de saber que a gente teve a aprovação de uma pessoa que entrevistou a gente, ou o nosso editor, ou alguma coisa assim. Os números foram bons para você, as vendas foram bem. Como é que a gente pode remover de forma graciosa isso do nosso ser em movimento, para que a gente não tenha que perguntar mais se a gente fez esse trabalho aceitável? E aprendemos a dizer obrigado por me receber, ou sou grato, ou seja lá o que for, né? Como devemos concluir um projeto Sim. dessa forma? Bem, realmente eu tenho muito medo da palavra devemos, acho que devemos e vergonha andam juntos, sabe? Então apenas vou dizer que existem práticas nas quais você pode se envolver para ajudá-lo a se isolar de feedback que não lhe será útil. Então, aqui está uma história interessante. Há alguns anos atrás, uma famosa empresa de eletrônicos fez um grupo de foco. A forma como os grupos de foco funcionam é que você monta um trailer do lado de fora de um shopping, paga as pessoas algum dinheiro, elas vêm por uma hora, as janelas de vidro escondidas e o cliente pode observar as pessoas tocando o produto. E eles tinham um rádio-relógio, e tinham todos esses recursos e tudo mais, e eles conseguiram 8 pessoas lá dentro, e todos estavam observando o rádio-relógio, falando quanto amavam o rádio-relógio. E no final, o organizador diz, muito obrigado, você pode agora pegar os $20 que te prometemos, ou o rádio-relógio de $100, o que você prefere? E todas as pessoas pegaram os $20, Por quê? porque era verdade. Era um momento em que estavam realmente falando a verdade. Ah, então eles pensaram que o relógio não valia tanto quanto os 20. Sim. E o que eu descobri é que eu tenho um ego tanto quanto qualquer pessoa, talvez até mais. Gosto quando as pessoas ao meu redor dizem, você fez um trabalho muito bom. Quando o Oprah disse, isso foi muito bom, com certeza. Mas eu quero ver, 3 anos depois, se as pessoas ainda estão falando sobre essa ideia, ou eu só quero ver, à tarde, depois de um post no blog, alguém se envolveu de uma maneira que as mudou quando eles não sabiam que eu perceberia, certo? Porque não é uma performance naquele momento. Você teve um impacto. Então, se você vai ao Dia Beacon, no norte do estado de Nova York, e observa o que acontece quando as pessoas entram em uma escultura de Richard Serra, que pesa 1 tonelada, espero que o Richard tenha visto isso acontecer, porque isso é um serviço genuíno. Ele fez isso, o curador não importa, o negociante não importa, essa pessoa teve o fôlego tirado, isso era para acontecer e aconteceu. E assim,
jogamos esse jogo com todos ao nosso redor, eu pareço gordo nesse vestido e etc, etc. E parte disso é totalmente legítimo, isso mascara nossas inseguranças momentâneas e não há nada de errado com isso. Mas quando se trata da prática e da arte que buscamos criar, acho que faz sentido nos cercarmos de pessoas que dizem: eu te respeito, você está indo na direção certa, ainda pode fazer melhor. E para nós começarmos um ciclo, o que aconteceu quando isso foi para o mundo, porque quando está no mundo e as pessoas têm escolhas, o que eu aprendi? Como posso ajudar um grupo diferente de pessoas, ou esse grupo de pessoas a fazer uma escolha diferente? E nos workshops que eu faço, posso observar tudo isso porque estou lá em cima e posso ver as interações. Isso é diferente de olhar para as notas do teste, porque você está observando como as pessoas estão interagindo. Eu acho que eu ouvi o nosso amigo Gary Vee falando sobre como ele começou no negócio de vinhos do pai. Ele sentava lá e observava as pessoas atravessarem a loja e dizendo: ok, e se eu movesse isso aqui, se eu colocasse na frente, as pessoas pegariam ou passariam direto? Observar os resultados e o Exato. impacto que você cria nas pessoas, seja um design experiencial ou físico, seja lá o que for. Eu tô curioso, eu vou tentar ser consciente sobre a palavra devemos. É mais poderoso para os criativos terem metas e prazos, ou é mais destrutivo para o processo criativo? Certo. Então, prazo ou deadline é uma palavra estranha porque tem dead no nome. Linha de chegada, linha de largada. Eu sou super disciplinado sobre prazos. Eu nunca perdi um prazo porque eu decidi. Algumas pessoas precisam da atenção de estar 5 minutos atrasado. Eu abomino isso. Eu quero estar longe disso. Para mim, isso é combustível. Para outras pessoas, pode ser turbocombustível porque elas gostam de estar 5 minutos atrasadas. Mas existem outras pessoas para as quais isso destrói completamente o trabalho delas, então você tem que descobrir como se relaciona com isso. Mas objetivos são algo diferente. Então, eu conversava com alguém de lhes dar um crédito, que estava me explicando que os objetivos são focados externamente, e isso é uma das coisas que me levou a escrever sobre isso no livro. Ou seja, se você diz, meu objetivo é ser um milionário, isso não está sob seu controle. É apenas parcialmente de você e o resto é sorte. E se você vai dizer que eu sou uma boa pessoa porque tenho sorte, e sou uma pessoa má porque tenho azar, então você está realmente em apuros. Em vez disso, precisamos de práticas que chamamos de... aquela coisa que chamamos de nosso objetivo é vou ser o tipo de pessoa que envia essa quantidade de trabalho todos os dias, que sai da cama nesse horário, que administra seus gastos. Quer dizer, você pode fazer uma lista de coisas que estão completamente sob seu controle. Chame elas de objetivos e elimine tudo que não envolve você, tudo que envolve algo externo acontecendo que faça você se sentir um sortudo. Então, o que você diz é que devemos nos concentrar mais nas coisas que podemos controlar diariamente, hábitos, práticas, ações, energia, nossa maneira de ser, nossa compaixão todo dia, em vez de focar só no resultado final, né? Certo, e voltando ao ponto que começamos, a razão pela qual as pessoas não fazem isso é porque elas não querem ouvir a outra voz. Elas não fazem isso porque não querem estar na berlinda. É mais fácil tornar isso uma catástrofe. É mais fácil dizer, estou distraído. É mais fácil dizer, o mundo é muito, ou o que quer que seja. Todas essas coisas externas que te tiram da sua responsabilidade. E o que mais me lembra é que eu nasci 1 ano e meio antes da crise dos mísseis de Cuba. Certo? O mundo estava realmente em apuros em 2020. Mas o mundo estava a 10 minutos de acabar em 1962. Então a pergunta é, como chegamos de lá até Neil Armstrong caminhando na Lua 7 anos depois? Não fizemos isso dizendo, não podemos porque a Rússia poderia acabar com tudo a qualquer momento. Dissemos, bem, se a Rússia vai acabar com tudo a qualquer momento, é melhor mandarmos alguém para a Lua. E meu amigo Ross Ender me ajudou a aprender a diferença entre mas e e. Aqui vamos nós. Se você vai fazer uma viagem longamente planejada e está chovendo, poderia dizer, estou de férias, mas está chovendo. Isso não é chato? Ou poderia dizer, estou de férias e está chovendo.
E o E deixa espaço para você dizer, então posso fazer uma aula de culinária. Então posso ter um tempo tranquilo com meu parceiro. Então posso trabalhar para um mundo mais justo. Todas essas coisas aconteceram porque está chovendo. E sim, está chovendo bem agora. E realmente é ruim. E você pode fazer alguma coisa. Você não vai poder consertar tudo, mas pode melhorar a vida de alguém. Quais são os hábitos que você acredita que apoiariam mais os criativos se eles adotassem eles diariamente com base nos seus 30 anos de experiência, do que funcionou para você, ou do que você viu em outras pessoas? Quais são esses hábitos que você acha que ajudam a aprimorar a felicidade interna e espero que a sorte externa também, né? Sim. Então, não devemos nos enganar em nos prender ao externo, que vamos fingir que não estamos, mas estamos lá no fundo. E assim como Chogyam Trungpa disse, a má notícia é que estamos caindo, caindo e caindo, e a boa notícia é que não há nada para nos segurar. E assim que você reconhece que não há nada para se segurar, fica muito mais fácil cair. Você solta e não precisa ficar tentando se agarrar, né? Sim, então o agarrar é a coisa mais importante. Eu escrevo num livro um pouco sobre as páginas da manhã de Julia Cameron. A maioria das pessoas não entende muito bem como elas funcionam. Você não deve levantar e escrever 3 páginas de boa prosa. Você não deve se levantar e escrever 3 páginas de coisas interessantes. Você simplesmente deve levantar e escrever 3 páginas, ponto. Sobre qualquer coisa. Tiro, sujeira, confusão, tire isso do peito, não importa. Apenas escreva. Porque, assim que o fizer, pelo resto do dia, se você tentar trazer aquilo de volta à tona, seu subconsciente diz, eu já escrevi sobre isso. Não preciso revisitar, está resolvido. Eu descarreguei isso. Então, a parte do que significa ter uma prática é que a prática define quem você é. Se você quer ser um corredor, a melhor coisa a fazer é correr todos os dias. Se correr todo dia durante 30 dias, você é corredor. Você não precisa assinar a Runner's Road, você não precisa ter equipamentos caros. Corra todos os dias, apenas corra. Se quer ser um escritor, você tem que escrever todo dia. E não precisa mostrar para ninguém. Só faça e não mostrar te tira de um certo nível de responsabilidade e se ver como esse tipo de pessoa. E então o passo seguinte, do qual eu sou um grande fã, e a internet torna isso mais fácil do que nunca, é publicar anonimamente. Acho que você deveria ter um blog diário, mas não coloque seu nome. E depois de ter escrito 30 ou 40 posts no seu blog diário, ou feito 5 ou 6 episódios lá no seu podcast, você vai querer botar seu nome. E pode fazer isso. Mas comece. E se o seu nome não estiver lá, isso é delicioso, porque não há vantagens e também não há desvantagens. Você simplesmente está fazendo isso e é tudo que vai conseguir com isso, é o que você fez. É. Eu quero te perguntar sobre dinheiro por um momento, porque eu acho que é um tópico que muitos criativos se afastam, né? Acho que isso realmente pode ser uma das coisas mais poderosas que as pessoas vão ouvir sobre dinheiro. Você teve sucesso financeiro, você lançou um negócio há 30 anos, você vendeu e saiu, você teve muito sucesso nos seus livros, nos negócios que você teve, você ganhou grana como um criativo. O que os criativos deviam estar pensando em termos de eles querem criar um bom trabalho, mas também querem ser ricos, querem ganhar milhões, querem ter grana, querem sustentar a família, seu estilo de vida, eles querem grana. Sim. O que é que eles deveriam pensar em termos de arte e grana? E unir os dois sem que isso pareça ruim, desagradável, eu estou me vendendo para ganhar dinheiro. Como eles podem abordar isso mentalmente para que isso não os paralise no alcance de suas metas? Minha resposta pode surpreender algumas pessoas, mas vamos lá. As chances de você ganhar muito dinheiro fazendo exatamente o que você quer são 0. Arredondando, é 0. É possível ganhar muito dinheiro, é mais fácil agora para pessoas privilegiadas fazerem isso do que na maioria de qualquer outro momento da história, devido ao efeito de rede, ao poder de software, devido a ferramentas que lhe dão alcance para milhões de pessoas. A maneira de ganhar muito dinheiro é descobrir o que as pessoas com dinheiro querem e então resolver esse problema para elas agora. E basta resolver então o problema. E ao longo do tempo você amplifica a necessidade delas e permite que elas façam isso de novo. Isso é como todo mundo, com poucas exceções que ganhou muito dinheiro, fez. Essas pessoas não podem dizer, mas
Eu também tive essa ideia e preciso expressá-la porque acho que é generosa. Essas são coisas diferentes. E somente nos últimos 100 anos foi sequer concebível que você pudesse ser pago pelo que ama. Essa é uma ideia completamente nova. Eu sou a favor de fazer o que ama e cobrar por isso se puder, porque isso faz com que você fique na responsabilidade, crie atenção, atende as pessoas que você quer atender. E talvez você ganhe um pouco, mas se ganhar muito dinheiro, ouça o mercado e apareça para o mercado com algo que o mercado queira comprar, porque você não pode insistir que o mercado está errado quando está pedindo ao mercado para lhe pagar algo. Certo, você precisa se tornar tão desejável naquilo que você cria, né, e na quantidade limitada ou algo assim, né, que tenha atenção em torno disso que as pessoas queiram, tipo carta de Pokémon que a galera tá enlouquecendo, né, por alguma razão estão sendo vendidas por milhares de dólares, tem uma quantidade limitada, e as pessoas querem isso, né, criar um desejo. Quem poderia imaginar que algumas Sim, peças de papelão valeriam tanta grana? E cartões de beisebol que estão indo às alturas, eu acho que foi vendido por 4 milhões, né? O recorde de venda de um cartão de beisebol. Mas eles criaram desejo por ele, então quem poderia imaginar, né? Quais são algumas práticas pessoais para administrar dinheiro que você aprendeu como um artista ao longo dos anos e como criativo que você ensinaria às pessoas? Quer tenha aprendido na porrada ou certo. através de algum bom conselho? Então, é bem simples, dinheiro é uma história. E qualquer pessoa que estiver ouvindo isso agora tem mais tecnologia que o último rei da França tinha. E contamos a nós mesmos a história da suficiência ou insuficiência que foi amplificada pelo complexo industrial de marketing para nos fazer comprar mais coisas ou trabalhar mais horas. Então, a primeira coisa mais importante é colocar sua história em ordem. Eu trabalhei e conheci pessoas, amigos, que eram viciados em dívidas, precisavam de dívidas para ir ao trabalho, precisavam de dívidas para sentir que havia um fogo por baixo deles, e conheci outras pessoas com quem trabalhei no Yahoo e similares, em que nenhum dinheiro era suficiente para elas. E eu tenho que te dizer, depois de 100 milhões ou 200 milhões de dólares, você não precisa de 400 milhões de dólares, você nem consegue perceber a diferença. Mas não importava, eles eram viciados. Todos os anos, quando a Forbes publica sua lista de bilionários, eles deixam centenas de pessoas tristes, porque essas pessoas caem de posição na lista. Tipo, sério? Você é um bilionário, por que está triste com isso? É um absurdo. Então, colocar sua história em ordem é super importante. E então a segunda parte é que a dívida é realmente um problema, porque a dívida se acumula mais rapidamente do que os juros e por uma grande margem. E o que você faz se está levando a sério viver a vida do criador que não está sendo bem pago, é que você precisa reduzir drasticamente os seus gastos, reduzi-los mais do que você pensaria. Arroz integral, feijão preto, dormir no sofá de um amigo. Faça isso por 2 anos até ter dinheiro suficiente no banco para nunca precisar ficar endividado. Pague essas dívidas cedo e então você terá liberdade para fazer o trabalho que deseja. Eu paguei essas dívidas por 7 anos e é inegociável, porque o que eu aprendi é que eu não tenho o direito de fazer qualquer projeto que eu quiser quando eu quiser. E assim que eu não devia nada a ninguém, eu tive a liberdade de dizer, eu vou fazer isso. E enquanto se você deve ao Chase Manhattan Bank, ou deve ao Goldman Sachs, ou deve ao Wells Fargo um pagamento mensal e está pagando seus empréstimos estudantis, bem, então é muito fácil fugir do trabalho criativo que você quer fazer. É, você vira E a prisioneiro da terceira dívida, coisa né? é que há muito poucos atalhos com o dinheiro. Se alguém disser você vai ficar rico rápido, fuja. Qual foi o maior erro que você cometeu nos últimos 30 anos como criativo, seja nos negócios, na arte ou relações, e que acabou sendo o maior erro que você cometeu e porque ele te ensinou uma lição, ele te tirou de algo, ele te fez mais humilde, seja lá o que for. Qual é esse grande fracasso, erro que aconteceu e na verdade foi uma bênção para você? Bem, aquele em que eu sempre me divirto é que eu vi a internet de hoje antes de todo mundo, eu disse que era uma bobagem, que era lenta e que não tinha um modelo de negócios, e ficar com Prodigy AOL, muito obrigado. Então isso custou cerca de 40 bilhões de dólares. E depois de cometer um erro de 40 bilhões de dólares, você começa a se perdoar por outros erros que envolvem o dinheiro. Ah, mas eu não me culpo por isso de jeito nenhum, porque
tudo acabou sendo ótimo para mim, e se eu fosse dono da metade do Yahoo, eu não acho que minha vida teria sido melhor. Ah, eu acho que os erros aconteceram quando eu tive um instinto criativo sobre como melhorar as coisas, e eu hesitei e disse, eu não confio o suficiente em mim mesmo para investir nisso. E talvez a jornada seja muito longa, ou talvez muito problemática, ou talvez eu esteja preocupado que vão me culpar. Então eu não contribuí da maneira que eu poderia ter contribuído quando poderia, e é novamente aquela questão da omissão. Agora talvez isso seja uma história para me motivar novamente, mas nesse momento atual tão problemático, também será um momento em que muitas coisas incríveis serão construídas, e você pode esperar para ver, mas então não teremos suas coisas incríveis. Eu digo às pessoas que eu tô treinando, é só um pouco duro, mas eu digo, você tá fazendo um desserviço às pessoas que precisam do seu trabalho. Sim. Você tá fazendo um desserviço a amigos, família, humanidade. Se você tem um dom, você tem que compartilhar e poder ajudar as pessoas, levantar essas pessoas do chão e... Se você tá com medo, você tá fazendo um desserviço, você tá Correto. fazendo mal às pessoas. Se você tá sendo inseguro em não se entregar. Certo, e você também está se correndo por dentro. E é aí que o ciclo de busca por tranquilidade é tão tóxico. Se você está buscando tranquilidade porque está tentando apagar o incêndio dentro de você, que só pode ser apagado com as coisas realmente melhores, e os criativos que eu conheço, é interessante porque eu conheço 11 bilionários por causa de toda a coisa do TED, não são tão interessantes assim, e não são tão curiosos. Não são. Eles apenas se orgulham do fato de terem descoberto como dominar o mercado em alguma coisa. Eles escalaram isso. E conheço muitos criativos, pessoas que ganharam Tonys, Grammys, Oscars e pessoas que você nunca ouviu falar. E alguns deles têm problemas financeiros, alguns deles são amargos com isso ou com aquilo. Mas quando você fala com eles sobre o trabalho, os olhos deles brilham, porque eles não estão procurando por mim ou por você para tranquilizá-los e dizer a eles que está tudo bem. Eles apenas sabem que fizeram uma obra. E ela é ou não para você. Aqui eu fiz isso. E essa simples frase, aqui eu fiz isso, para muitas pessoas é o que significa estar vivo. Eu tenho cerca de 4 perguntas para você, eu quero Tudo ser bem, faremos respeitoso uma com o rodada seu tempo. rápida. Tudo bem. Eu adoro sobre o bloqueio criativo que você tem. Eu tô curioso porque você fala muito sobre isso no seu livro e eu quero que as pessoas compreendam. Ele se chama Prática, Entregando um Trabalho Criativo, que compartilha dicas sobre como encontrar paixão, ser criativo, especialmente quando é muito assustador fazer, então confiar em si mesmo, em sua voz, no momento em que todo mundo está te comparando e te julgando. Tudo isso que modela o ser positivo em sua prática, que eu estou constantemente tentando viver, sendo positivo, que eu acho que você atrai mais, né? Tem muitas coisas boas no livro, então compre ele, chama-se A Prática. Você pode encontrar online também, mas para as pessoas que se sentem bloqueadas criativamente, seja um blogueiro, um escritor, podcaster, blogueiro de relações, como é que a gente supera o bloqueio criativo? De onde é que ele vem e como a gente pode superar esse bloqueio na gente? Quando estiver em dúvida, procure o medo. Eu tive uma interação com alguém há algumas semanas e ele foi brutal e difícil. E eu estava na defensiva e também o culpava por não ser uma boa pessoa. Foi então que eu percebi que o chefe dele estava pressionando ele regularmente. Então ele não tinha problema nenhum comigo. Ele tinha medo. Ele tinha medo do que o chefe diria. Quando em dúvida, procure o medo. Se uma pessoa está te causando problemas em relação ao avanço, onde está o medo dela? E se você está se sentindo bloqueado, onde está o seu medo? Então, há essa expressão antiga que eu acho completamente inútil, que é, se você soubesse que não poderia falhar, o que faria? É inútil porque você apenas queria invisibilidade mais 3 desejos, certo? Mas aqui tem uma pergunta melhor. Se você soubesse que ia falhar, o que faria? Isso vale a pena fazer. Vá em frente. É interessante, se você soubesse que ia falhar, o que você faria? É uma boa pergunta, gosto dela. Se você soubesse que ia falhar, o que você faria? Eu escreveria esse livro. Amo isso, né? Você sabe que você está no caminho seguindo a sua paixão, né? Fazendo o que gosta. Ok, essa é uma pergunta hipotética que eu faço a todo mundo no final, são as 3 verdades, então é uma pergunta hipotética, imagine que é o seu último dia na Terra aqui, para você, ok? Nessa Terra. O número de anos que você quiser viver, você viveu até lá, pode ser mais 100 anos, tanto faz. Mas você tem que apagar as luzes, né?
Você tem que dizer, ok, eu tô deixando essa terra. E você alcançou todos os sonhos que tinha, você viveu de forma intencional, fez a prática e o trabalho todo dia, você apareceu. Tudo que você quis criar foi criado. Se falharam ou não, não importa, porque você fez isso. Mas por alguma razão, hipoteticamente, você tem que levar todo o seu trabalho, todas as suas coisas criativas, o blog, tudo vai contigo para outro lugar, para onde quer que você vá. Então ninguém tem acesso ao seu trabalho, mas nesse mundo hipotético, a essa entrevista, nada. E você tem um pedaço de papel, uma caneta, você pode escrever 3 verdades que você sabe que são sobre a sua experiência e tudo que você aprendeu. E você poderia compartilhar essas 3 lições para o mundo. Isso é tudo que a gente ia ter para se lembrar de ti. Então, quais seriam suas 3 verdades? Acho que limitar a pergunta torna mais útil, então vou escolher 3 verdades com as quais estou particularmente associado, em vez de todas as verdades do universo. Perfeito. Pessoas como nós fazem coisas assim. Essa é a definição de cultura. Descubra quem são as pessoas como nós, descubra quais são as coisas como essas, e é assim que você pode fazer algo mudar, ou como pode entender como o mundo é. Número 2. A atenção é preciosa, eles não estão criando mais. Então, ganhar permissão para falar com as pessoas que querem ouvir é muito melhor do que ter um megafone e gritar com as pessoas. E número 3, a melhor maneira de melhorar as coisas é fazendo coisas melhores. São poderosas e você me lembrou uma das primeiras vezes que a gente se conheceu, em que a gente estava fazendo uma sessão de fotos para uma revista em 2009, por aí, né? Lá na Times Square. Sim. E eles fizeram a gente segurar megafones, eu não sei se você se lembra disso. Foi o que eu disse a você no início da ligação, sim. Exato. E a ideia toda era sobre marketing de E eu me permissão, recusei né? a segurar o megafone. E você disse, eu não vou segurar perto da minha boca, e você segurou pra baixo, e eu fiquei tipo... Cara, isso é algo que eu realmente reconheço em você, cara. Sua capacidade de fazer o que você quer fazer, de acordo com as suas crenças, mesmo que seja impopular, né? Mesmo que frustre os O outros. diretor de arte ia me matar. Ele ficou muito E bravo então eu com disse, você. bem, é como a capa de Abbey Road, eu posso ser apenas o John. Mas o fato de você não ter sido obediente ou aceitado e ter se mantido firme no que você queria, e isso é a única coisa que eu vi você fazer nos últimos 11 anos, desde que eu te conheci, desde o primeiro momento em que eu te vi, você me deixou esfregar sua cabeça, obrigado por isso. E eu te agradeço por estar sempre presente todo dia para si mesmo, para sua paixão, porque você quis fazer isso, você se comprometeu consigo, não com ninguém mais, contigo. E essa consistência sua, as pessoas sabem, elas sabem o que vão receber quando estão com você. A maneira como você está disposto a ser confrontacional em entrevista às vezes, mesmo que isso vai irritar o apresentador. Eu não estou falando de mim, mas em entrevistas passadas que você fez, né? Eu acho que as pessoas podem realmente aprender muito com a sua forma de ser e com sua consistência ao longo das décadas, e eu te agradeço muito por você estar constantemente presente e dando o seu melhor. Eu acredito que você faz isso todo dia e eu Obrigado. aprecio você pra caramba. Eu tenho uma última pergunta para você e quero que as pessoas comprem seu novo livro, A Prática, Entregando um Trabalho Criativo. Não tem uma cópia física, eu tenho a versão digital, mas se você quiser, você pode segurar assim. Eu Entregando peguei um ele Trabalho apenas Criativo. 2 horas, ele ainda tá com cheiro de novo. Oh, que maravilha, tem aquele cheirinho. Então, comprem esse livro, vocês podem seguir o Seth no Twitter, This is the Seth Blog, Instagram, Seth Godin no Facebook. Confiram o blog dele também, então... pergunta final para você. Tô pronto. E você já respondeu, né? Vamos ver se você responde de novo ou compartilha algo novo. Qual a sua definição de grandeza? Não sentiríamos sua falta se não estivesse aqui? Isso é lindo. Sua resposta já me tocou profundamente. Eu acho isso lindo, então a gente vai encerrar por aqui, Seth. Você é uma pessoa incrível. Eu realmente agradeço você. Você é uma pessoa Você é muito especial. incrível. Obrigado por tornar isso tão legal. Eu queria oferecer um roteiro para as pessoas que desejam construir um negócio, ou estão pensando nisso, ou apenas querem se inspirar com as histórias de quem conseguiu. E eu acho que, no nosso caso, o que a gente está fazendo é muito parecido com o que você está fazendo.